A única coisa errada dessa conversa é o conceito que você tem sobre como um terreiro deve funcionar. Então vem comigo nesse vídeo que não é importante apenas para os líderes e fundadores, mas também para os frequentadores das comunidades de axé. Salve suas forças, sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro de 2022, mas ainda dando sequência à nossa série de vídeos sobre como nasce um terreiro, como se formula um terreiro. Eu já passei algumas dicas burocráticas para vocês e hoje eu vou continuar com elas. Mas eu vou falar especificamente sobre o regimento interno. Eu falei um pouco sobre ele e a obrigatoriedade que o terreiro tem em formular um regimento interno, mas eu quero que você entenda qual é a importância dele, inclusive de você ter acesso a ele. E você vai entender um pouco também sobre liberdade litúrgica. Então, para que a gente possa continuar esse trabalho e fortalecer esse trabalho, você já sabe, se inscreve no canal, se inscreve agora porque depois você vai esquecer. Deixa seu like se esse conteúdo fizer sentido para você. Comenta aqui para mim suas dúvidas, em que etapa do seu terreiro você está. Marca pessoas que você sabe que vão aproveitar o conteúdo desse vídeo, né? Manda teu joinha, enfim, ativa as notificações que eu prometo que eu vou ficar mais regular aqui no YouTube e vai ser muito bom para nós todas essas trocas. Beleza? Bom, como eu já adiantei para vocês, no nosso último vídeo eu falei sobre a importância do estatuto e também sobre a formulação do regimento interno para regulamentação, para o enquadramento de uma atividade religiosa dentro dos parâmetros aí sociais. O que é muito positivo, tá? É importante você documentar o seu terreiro para que você possa participar de editais que deem incentivo e participar mais ativamente de campanhas sociais, além, claro, de evitar aquelas dores de cabeça fiscais que podem vir futuramente, beleza? E dentre esses documentos que eu expliquei, eu falei para vocês um pouco sobre o regimento interno, que é, na verdade, um extrato, algumas informações mais básicas e evidentes do estatuto. O estatuto já é um documento mais elaborado, mas o regimento interno, apesar dele ser um extrato, apesar dele ser superficial ao estatuto, ele não é menos importante e ele talvez mereça mais a sua atenção do que qualquer outro documento. Por quê? Primeiro porque ele vai ser o único documento que vai chegar até as mãos da sua comunidade. E se você está querendo conhecer um terreiro, saber como funciona aquele terreiro, sinta-se à vontade e livre para pedir o acesso ao regimento interno, Fale para o líder, para o sacerdote ou até para o cambone que estiver ali à disposição que você gostaria de dar uma lidinha no regimento interno. Porque na verdade ele é um contrato, sim, um contrato entre as partes, entre você e o terreiro. E nele deve constar o que a gente chama de liturgia. A Umbanda, ela é uma religião não dogmática e eu vou vir futuramente falar mais sobre isso, mas significa que ela não tem dogmas. Nós não temos um manual de instrução que determine exatamente como todos os sacerdotes devem se comportar de maneira padrão. Por exemplo, quando você vai à missa, se você já foi à missa ou já frequentou a igreja, você sabe que a mesma missa, o mesmo conteúdo é trabalhado em todas as igrejas católicas, porque ela segue uma liturgia. Então, mesmo que o padre, tenha diferentes interpretações, o tema é o mesmo. A Umbanda, como uma religião não dogmática, não segue esse padrão. Portanto, é muito ofensivo ou até leviano quando você conhece um terreiro A e depois você vai conhecer um terreiro B e julga erros entre os dois. Pelo menos eu me refiro a erros na ritualística. Esses erros, eles não existem. Por quê? Porque nós, sacerdotes de Umbanda, temos resguardados pela nossa liberdade litúrgica. Ou seja, eu determino de que forma os rituais vão acontecer na minha casa. O que começa, o que termina, os cantos, os pontos, a forma da incorporação, em que momento isso vai acontecer, inclusive aos rituais mais complexos, Se vai ter recolhida, se vai ter preceito, como que isso vai acontecer, trabalho de mata. Eu tenho liberdade para fazer com que isso se enquadre na rotina do meu terreiro. Então, você foi num determinado terreiro que cultua Ogum
com vela azul marinho e você chegou aqui no meu terreiro e viu que eu cultuo Ogum com vela vermelha. Nenhum de nós dois estamos errados, tanto a vela vermelha quanto a azul marinho, quanto a branca ou quanto a que a pessoa quiser, servem para o culto ancestral, para o culto de orixá, tá? Então, você se prender, né, se engessar nesse manual que na verdade só existe dentro da sua cabeça, vai impedir que você tenha uma vivência mais honesta naquele espaço, né? Fique procurando defeitos ao invés de aprender como isso funciona. Então, tanto a cor da vela quanto os pontos, se eu vou usar determinadas vestimentas ou não, se a defumação vai acontecer antes ou depois, né? Se Exu vem antes, vem depois, se não vem. Tudo isso, né? Nós, sacerdotes, somos resguardados pela liberdade litúrgica e então não tem sentido você achar se está certo ou se está errado. O que você precisa, na verdade, prestar atenção quando você vai conhecer uma casa é se aquela casa é boa para você, né? Se o discurso dela, se essas coisas que ela ensina, se a linha de pensamento que ela segue, né? Se as causas que ela defende te representam. Isso é importante de você saber. E essas informações você consegue encontrar no regimento interno, ou pelo menos deveria. Se você está me acompanhando aqui, está fundando a sua casa, preste atenção, porque o regimento interno da sua casa deve constar em várias cláusulas, em vários tópicos, sempre que puder, reforce quais são os valores defendidos pela sua casa, quais são os pontos inaceitáveis dentro daquela casa, né? E qual é o discurso central, ou seja, para que aquela casa serve, o que se encontra ali dentro, né? O que é defendido ali dentro e discutido ali dentro. Então, o regimento interno, ele vai apresentar para você valores, né? Os valores comportamentais e morais. Lembrando vocês que o terreiro, né, ele é um espaço de formação comunitária. Então, o terreiro, ele tem jeitos particulares de transmitir, né, e de receber conhecimentos. E isso é característico da casa. Uma casa não funciona como a outra. Então pode ser, por exemplo, que uma casa tenha grupos de estudo num outro determinado dia fora da gira, pode ser que não, né? Pode ser que uma casa tenha exigências para você entrar na comunidade, como por exemplo, turmas de desenvolvimento, que são muito comuns nos terreiros de Umbanda. Quanto tempo eu devo ficar nesse desenvolvimento? Que dias isso acontece? O que acontece se eu faltar, né? Qual é a transformação que o terreiro espera de mim até que eu possa assumir um pouco mais de responsabilidade na minha função? Tudo isso deve constar no regimento interno. Então, a sua turma do desenvolvimento vai durar 1 ano, vai durar 2 anos, vai durar 6 meses, né? Há um ritual de avaliação para saber se essa pessoa está preparada para assumir uma função de atendente, por exemplo, né? Como é que funciona a parte da cambonagem, que eu também vou falar para vocês num vídeo mais futuro. Comenta aqui para mim se vocês querem que eu fale mais sobre as funções, né? Sobre o sacerdote, sobre cambone, sobre os ogãs. Deixa aqui embaixo para eu saber se esse vídeo te interessa e trazer um conteúdo que faça sentido para você. Então, os cambones são voluntários? Não, isso é uma função obrigatória, todo mundo que está no terreiro tem que passar. Tudo isso, né? Existem N possibilidades de acontecerem. E as casas têm liberdade para isso, tá? Então, o que eu quero ensinar para você hoje nesse vídeo, o que eu quero convidar, na verdade, você a refletir pare de dizer que as casas são A ou B, erradas ou com um discurso que minoriza ou despreza o trabalho de alguém. Toda casa que funciona tem por trás dela líderes dedicados, porque não é fácil manter uma casa aberta. Se é nessa etapa que você tá entendendo o que eu tô te falando, é muito complicado. Então, quando você, né, como um frequentador, como um consulente, entra nesse espaço mais preocupado em elaborar críticas, você está, na verdade, se desfazendo e menosprezando o trabalho de alguém que faz aquilo com muito amor. E eu acho que eu nem preciso ficar descrevendo aqui para você o quanto isso é inadequado, certo? Então, se você é um frequentador e está procurando uma casa para chamar de sua, a energia, a vibração daquela casa fez sentido para você, né? Aflorou a sua espiritualidade, você acha que ali é um lugar onde você vai estar seguro para se entregar, para fazer as suas vivências e conexões,
peça para um responsável, para alguém do conselho ou da assembleia, que eu também já expliquei no primeiro vídeo o que você gostaria de ter acesso ao regimento interno. E veja quais são os valores e também quais são os compromissos daquela casa. Não só dias e horários, como a parte financeira e se você pode, né, tá contribuindo, se você está adequado a participar desta comunidade. Beleza? E se você está fundando a sua casa, se você faz parte dessa assembleia, dessa diretoria, até da presidência dessa casa, deixe sempre esses rendimentos expostos aos novos membros, né, as pessoas que querem saber, e também aos seus filhos. E sempre que puder, repasse alguma leitura sobre isso. Veja se as pessoas estão satisfeitas com aquilo que está caminhando, se é necessário fazer alguma alteração, porque ele na verdade não é um documento chato que vai te trazer dores de cabeça, é o contrário disso. Ele é um documento que vai assegurar que vocês têm acordos e combinados e evitar que você tenha futuros problemas, futuros imprevistos. Então, sempre que você puder, esclareça com os seus filhos que as coisas estão acontecendo conforme regimento, tá? E que se eles estão insatisfeitos, é preciso que haja todo um preparo aí, toda uma forma correta disso ser discutido. As alterações no regimento interno, elas são mais flexíveis, mais maleáveis, porque o propósito desse instrumento é justamente harmonizar a conversa, né, a parte teórica com a parte prática do relacionamento social. Então você tem mais maleabilidade para estar mexendo nesse documento. Você não precisa ser tão autoritário ou autoritária ou autoritários na construção, né, do seu regimento interno. Esteja sempre questionando as pessoas depois de um prazo, talvez de 3, 6, 9 meses, anualmente, se aquilo está funcionando, se aquilo que se imaginou dar certo está de fato dando certo. E escute a sua comunidade se houverem algumas alterações, algumas sugestões de melhoria do funcionamento. Porque imaginar um terreiro limitado à prática ritualística é superficial, né? É pouco. Porque o que mais acontece no terreiro é a vivência em comunidade, ou seja, é fora do solo sagrado, nós não estamos falando de entidades, nós estamos falando de pessoas se relacionando com pessoas. Então, para evitar fofocas, intrigas, competições, piquenez humana, né, que venham a te trazer dor de cabeça, construa o seu regimento interno com clareza e faça o que você puder para que ele seja justo e acolhedor. Bom, por hoje é isso, eu espero ter te ajudado. Eu quero convidar você para me seguir nas minhas redes sociais. Meu nome é Na Sansão e você também vai me encontrar no podcast Axé Entre Aspas, onde a gente fala de livros que não são de Umbanda, mas todo umbandista deveria ler. E já estão abertas as inscrições, né, para o curso segunda edição do Filosofia de Axé, Ori, onde a gente vai falar sobre esse desenvolvimento espiritual, o nosso comportamento, a nossa moralidade ética dentro das filosofias do Axé. Para ter mais informações é só acessar o site, vai ser um prazer ter você comigo, eu te vejo lá. Salve suas forças, até a próxima!